Olá, professores de Química, Física, Biologia e Ciências. Estamos aqui para mais uma TPC de Ciência da Natureza, da área como um todo. Então, essa semana, a gente, como combinado na última TPC, né, Juvenal? A gente vai fazer junto da área, tá bom? Então, o Juvenal vai falar com vocês um pouquinho sobre o Minuto Saúde e depois sobre letramento científico, que é um tema que ele já havia começado a trabalhar com os professores de Biologia e Ciências. Os de Química e Física a gente não tinha iniciado esse assunto, mas o Juvenal vai fazer uma retomada, né, de tudo que foi colocado e pontuado para os outros professores e no final a gente vai conversando, né, Juvenal, e amarrando as ideias, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma TPC. Já a segunda gravação de hoje, né, Paulinho? A primeira não foi por erro. Nós vamos gravar. A gravação é ao vivo, isso vai ser sem corte. Vamos tentar, né? E hoje travou o vídeo, a gente está na segunda gravação já. Então nós vamos apresentar por área, como o Paulinho disse, um assunto que é relacionado a todas as nossas disciplinas de ciência e natureza. E o computador aqueceu de novo, vamos ver, tomara que não pare a gravação. E vocês estão observando que eu estou meio diferente aqui, eu vou até mudar a tela. Opa, estou meio diferente, mas eu vou explicar durante a apresentação para vocês porque que eu estou desse jeito, meio diferente aqui, antes que me deem bronca. Bom, eu vou explicar depois. A pauta de hoje, nós temos o Minuto Saúde, que são ações que você deveria fazer para a saúde mental. A devolutiva de algumas interações, algumas já foram respondidas via mensagens, né, por e-mail ou por mensagens mesmo do YouTube. A retomada das definições de alfabetização científica e letramento científico. Um pouquinho mais sobre letramento científico, os links interessantes e o nosso blog. Então vamos para o Minuto Saúde. Vamos sumir um pouquinho, né? Lá. Pronto, sumimos. Ações que você deveria fazer para a saúde mental. Mudar situações. Você nunca vai conseguir mudar uma situação só com a preocupação nelas. Não adianta só se preocupar. Você vai desperdiçar atenção se você não pode resolvê-las. Então, se preocupe apenas com aquelas que você consiga resolver. É uma dica interessante para a gente. Mudou? Julgamentos. Nossa, eu já me expliquei no começo para evitar julgamento errado de eu estar desse jeito. Ó. Assim. Né? Vou sumir de novo. Esse julgamento, né, a gente tem o tempo todo, em todas as situações. Como eu já disse quando eu falei de avaliação, naturalmente a gente já avalia as pessoas ao olhar, a gente já observa o tipo de roupa, o jeito de andar, como fala, uma apresentação, e as pessoas inevitavelmente julgam a gente por essas avaliações. Porém, ninguém julga melhor a gente do que a gente mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso. Senão a gente se cobra demais, a gente pensa demais nas nossas ações, a gente fica vivendo em cima do que deve ou não mostrar aos outros. Então, pense menos no que os outros estão pensando ou julgando de você, porque ninguém julga mais você que você mesmo. Então, não se preocupe tanto com as opiniões dos outros. Próximo slide. O presente. Tentar manter o foco principal no que você está vivendo agora. Como diz na nossa linguagem popular, excesso de passado é a depressão e excesso de futuro é a ansiedade.
Então a gente focar nos problemas de agora, o que está acontecendo agora, o que a gente pode resolver agora. Ajuda muito nessa questão da saúde mental. Se você não está bem, é normal. Não tem erro nenhum você se sentir mal. Se permita sentir, se permita viver, né? E a gente nunca consegue estar 100% bem, né? O não normal, vamos dizer assim, é você estar 100% bem ou 100% mal. Então essas variações são normais na nossa vida, né? A gente tem dias que estamos um pouco pior, um pouco melhor, durante o período do dia. Então, a gente saber dessa normalidade do sobe e desce dos nossos sentimentos, do nosso bem-estar, ajuda a conhecer para que a gente não piore a situação no momento que a gente esteja no período mal, vamos dizer assim. Talvez você precise de ajuda. Não tem problema nenhum a gente assumir que precisa de uma ajuda. Um amigo, um profissional. Se a gente não estiver conseguindo lidar com os problemas, se eles estão afetando além do suportável, vamos dizer assim, a gente consegue uma ajuda com um profissional, a gente procura um amigo, a gente... Bom, se você precisar de ajuda, não tem problema algum. Você tiver com os problemas, ver que eles estão afetando demais, que você precisa de alguém, pede ajuda. Ou um amigo, um familiar, um profissional. Isso não é sinônimo de fraqueza, né? A gente vive numa sociedade, a gente precisa um do outro, e a gente tem que entender que se está fugindo do nosso controle, tem alguém que pode nos ajudar, a gente tem que pedir ajuda para essas pessoas. O próximo slide. Aqui. O não querer medicação. Às vezes a gente sente mal de precisar do auxílio de algum medicamento, de alguma substância, mas principalmente nós da ciência da natureza, nós entendemos as substâncias foram descobertas, foram sintetizadas, a sua ação, se há necessidade de utilizá-las, por que não utilizá-las? Se o remédio ele está ali, é para trazer um bem-estar, é para levar uma vida saudável, a gente tem que fazer o uso deles. Claro que com a ajuda profissional, não é aquele que não faz efeito, não. A gente não pode também tomar a responsabilidade por tudo. Não tentar ajeitar tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente vê de problema. Tem que pensar na gente, se tiver algo de errado, assumir esse erro, tentar arrumar, tentar consertar algum problema, algo que esteja fora do contexto, vamos dizer assim, e não tente dar nomes para os problemas. Foca na solução, decida o que você vai trabalhar, o que você vai melhorar, o que você vai dar prioridade na solução desses. Pense na pequena vitória, nas suas pequenas vitórias. Você focar nas derrotas, focar no que não deu certo, né? A gente não consegue vislumbrar as vitórias nossas, analisar o porquê que nós obtivemos vitórias nessas ações. Então, ver o que foi feito para essas vitórias se concretizarem, foca nelas, repensa o que não deu certo, o que foi um erro e tenta, com esse foco nas vitórias, com o que você fez, reproduzir o que você fez nas pequenas, mesmo que pequenas vitórias, para que você resolva ou para que você corrija esses erros que foram cometidos. Evitar passar muito tempo pensando em coisas estressantes. Sabe aquele negócio de deixar tudo na casinha,
Cada problema na sua gaveta. Esse é o conselho. Se você está com muito problema, muito pensamento estressante, separa eles, vê a prioridade, diga não e lute para não levar problemas para o travesseiro. Não tem que ter vergonha de dizer não. A gente às vezes sofre tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, tentando lidar com os problemas, bater tudo de frente. Diga não, faz bem. O começo é difícil pra gente que está acostumado, mas faz bem você falar não, não vou fazer. Não dá tempo, tá? E pensa, repensa, não tem problema, se não resolveu naquele dia, deixa no off, tenta no outro dia, leva, como diz aqui no subtítulo, leva pro travesseiro. Às vezes, no outro dia mais calmo, você consegue resolver esse problema. Mas não deixa lá, ou a última frase, não deixa o estresse do cotidiano te consumir. Isso é cumulativo. Você não conseguiu resolver, você fica preocupado. Não, deixa. Depois você resolve. Se resolver, se não for do seu alcance, não fica teclando. Tudo bem? Agora nós vamos para a devolutiva das interações. Ah, Paulinho, lembrei aqui, ó, é essa tecla. Assim que a gente aparece sem mudar a tela. Viu? E eu continuo magrinho ali. Bom, o pessoal pediu novas atividades para o período de distanciamento. Na próxima TPC, que a gente vai continuar juntos, semana que vem, nós teremos duas ATPCs comuns, dois horários de ATPCs comuns para todas as disciplinas e uma ATPC de 45 minutos que nós faremos de novo por área, ciência da natureza. A gente tem que lembrar que as atividades, as ações de vocês na escola depende de como é o aluno de vocês, como é a sala que vocês estão ministrando aula. E muitas vezes a gente aparece com algo pronto que funciona para a nossa cabeça, para a nossa realidade, e para a realidade de vocês não funciona. Então por isso que a gente não traz direto, olha, tá tudo prontinho aqui, uma atividade assim, a gente mostra exemplos. Tá? Então a gente tem que utilizar essa liberdade de cátedra, mais ainda agora nesse período, usar a criatividade. Mais uma vez eu chamo vocês, teve uma ação positiva, teve uma ação que deu um resultado excelente, traz pra gente, a gente apresenta aqui, a gente mostra para os outros professores, não para fazer igual, como uma ideia para que vocês possam tentar fazer de um modo diferente, caso não estejam conseguindo atingir os alunos como vocês pretendem. Tá? A obtenção dos dados da interação do centro de mídias. Me perguntaram como que a gente consegue. Nós não temos acesso, Paulinho e eu não temos acesso, mas o diretor da escola é para ter acesso no perfil dele da sede. Tá? Ele tem acesso do relatório de participação dos alunos. Então conversem com os coordenadores das escolas, para conversar com o gestor, com o diretor da escola. Não temos certeza se o vice-diretor também tem esse acesso, mas a informação que nós tivemos é que o diretor tem acesso a todos os relatórios dos alunos de participação. Plataformas digitais. Vamos pesquisar, vamos trazer alguns exemplos, algumas ideias de plataformas digitais para vocês trabalharem. Não sei como utilizar algumas, mas a gente procura saber, né, Paulinho, para poder passar. E o ser mais dinâmico. Sim, a gente tem críticas também. Já explicando, essa noite eu dormi bem, porque sem ser da semana passada, a outra eu estava assim, ó, a songamonga, que eu passei a noite acordado, trabalhando, né? Não são só vocês que estão trocando dia por noite, com fuso horário todo bagunçado com esse distanciamento, nós também estamos. Então, semana retrasada, a minha TPC eu estava em câmera lenta, porque eu estava sem dormir. Tudo bem? Então, nós vamos ser mais dinâmicos. Só aproveitando, Júlio, que você está com essa tela, eu fui lembrando. E nós estamos aparecendo também. Hoje, pessoal, na verdade, o Júlio vai conduzindo, eu vou palpitando aqui, tá bom? Na medida que eu for lembrando, eu vou colocando algumas situações.
essas novas atividades, né, para esse período de distanciamento que o Ju expôs esse tópico, lá na Química e Física, a gente está habituado a trazer, né, escolhe uma habilidade essencial para aquela semana e trabalha uma atividade, mas no sentido que o Juvenal falou de ser um exemplo ou de ser algo para a gente poder modificar, para a gente adaptar para as nossas escolas e para os nossos alunos. Então, na semana que vem, não, a gente vai trabalhar exemplos sobre letramento científico, né? Então, seriam exemplos nesse sentido e não novas atividades, né, Juves? Então, na semana que vem a gente tem esse ATPC de 45 minutos juntos na área de Ciência da Natureza, aí vai pular uma semana novamente sem ATPC da diretoria, e aí no nosso próximo encontro, né, pós esse período sem, aí a gente retoma, né, Juves, as atividades de Química e Física e Biologia e Ciências separados com essas especificidades de cada disciplina, para depois, quando tiver algo junto, a gente volta. Me perguntaram, aproveitando, eu acho que deve ser uma dúvida de todo mundo, sobre o centro de mídias, né? Se a gente assiste às aulas do centro de mídias. A gente assiste sim, inclusive teve uma das semanas, eu não vou me lembrar qual, que a gente aqui da diretoria, nós ficamos responsáveis por acompanhar todos os chats por exemplo, eu acompanhei todos os chats de todas as aulas de Química, o Juvenal acompanhou todos de Biologia. Então a gente acompanha o desenvolvimento da aula e media o chat. E muitos de vocês colocaram situações que a aula não atende, que a aula às vezes não tem relação com aquilo que foi posto naquela semana, como habilidade essencial. Tudo que vocês reportaram para a gente também reportou a São Paulo. Naquela semana que nós ficamos como mediadores no chat, após o término dessa mediação, veio um relatório, né, Juvenal, para a gente. Veio. Cada um de nós teve que responder esse relatório pontuando as coisas que a gente observou. E tudo que vocês foram nos colocando, pontuando para a gente que não estavam de acordo, a gente colocou e também colocou as nossas observações a respeito disso, tá bom? Teve perguntas sobre quando a gente tratou do currículo paulista e aí os professores estavam com dúvida, nossa, mas como estava aquela dificuldade no começo do ano de saber, não é currículo paulista, é currículo, é BNCC, o que eu vou fazer no meu planejamento, né? Alguns professores colocaram que utilizaram a BNCC, ótimo, não tem problema nenhum ter usado a BNCC, a parte de Ciência da Natureza, porque se vocês repararem, está em total consonância, né, a BNCC com o nosso currículo antigo, né, e agora com o currículo paulista, porque quem escreveu o nosso currículo antigo é o mesmo pessoal que está escrevendo que participou de todo o processo da BNCC e agora está participando da construção do currículo paulista. Então, quem planejou as suas atividades, as suas aulas pela BNCC, não tem problema nenhum. Quem planejou pelo currículo antigo, que é do ensino médio, também não tem problema nenhum. E quem planejou já pensando agora no currículo paulista, também não tem problema algum, né, Juvenal? Sim. Então, era só para vocês ficarem despreocupados, que eu senti que havia uma preocupação dos professores com relação eu planejei pela BNCC, não planejei pelo currículo, enfim, não tem problema nenhum, tá bom? Independente do documento vocês usaram, sendo BNCC, currículo antigo ou currículo paulista, eles se conversam. Pode ser que a habilidade em algum deles esteja mais enxuta, em outros está dividido em 2, 3, mas eles estão em total consonância, não tem problema nenhum com isso. Tá bom? E outra, é mais importante você trabalhar a habilidade do que se ela está mais enxuta ou não, dependendo do modo que você escreveu no seu planejamento. O importante é como você desenvolveu essa habilidade. Eu peguei da BNCC, mas se você desenvolveu ela está mais enxuta na BNCC, mas você desenvolveu ela de uma forma mais ampla com seus alunos, ótimo, você trabalhou as habilidades. Essa é uma das vantagens enormes do trabalho nosso com habilidades e competências. A gente precisa, não fica preso em conteúdo, né? Então você colocou no seu planejamento a habilidade, desenvolveu essa habilidade, ótimo, elas estão relacionadas tanto no currículo antigo, currículo novo e a BNCC. Só uma última coisa que agora eu lembrei, que o pessoal estava perguntando bastante, como a gente falou dos itinerários, né, no ATPC passado, ficou dividido em 2 partes, né, a parte geral e depois a parte dos itinerários das disciplinas. O pessoal perguntou bastante, né, Juves? Mas como vai ficar essa carga horária na escola? Como é que os alunos vão escolher? Como é que a escola vai oferecer esses itinerários? Enfim,
As respostas a essas perguntas nós não temos, tá? A gente não sabe como vai ficar. É justamente o que o pessoal da secretaria está fazendo agora. Porque a gente tem, aqui na diretoria, nem eu nem o Juvenal participamos em etapa alguma da elaboração desse material. Nós não fomos chamados para participação da equipe que está em São Paulo à frente de Ciência da Natureza, mas a gente tem colegas aqui da diretoria que estão trabalhando em outras áreas, né? Então a gente tem acesso a algumas poucas coisas por meio desses colegas. Então o que a gente sabe até agora é que eles estão formulando, né, eles estão analisando todas aquelas interações que os professores fizeram naquela consulta pública, compilando e já preparando os itinerários formativos. Agora, como isso vai chegar à escola, a gente não sabe. E acho que talvez foi a intenção nossa mesmo de trabalhar o currículo do ensino médio com vocês, Paulista, é no sentido de alertá-los. Olha, tem algo acontecendo, muitas vezes a gente não sabe, e isso vai chegar o ano que vem, e já vai chegar para o primeiro ano. Então a gente tem que ficar atento. Então, qualquer discussão nova que chegar para a gente aqui na diretoria com relação a como esses itinerários estarão nas escolas, distribuídos nos horários, como é que serão a escolha desses professores, como os alunos vão escolher esses itinerários, a gente faz uma TPC para vocês e uma conversa nesse sentido. Retomando o slide da última TPC, você sabe o que é alfabetização científica ou letramento científico? Já falamos na última. Retomando as definições. Alfabetização é o processo de aprendizagem no qual o indivíduo desenvolve a competência de ler e escrever, enquanto que o letramento se ocupa da função social dessa leitura e dessa escrita. De novo, por partes. O alfabetizado conhece os códigos, as letras, consegue codificar e decodificar um texto. O letrado entende um texto, consegue interagir, compreender e até modificá-lo. Aqui uma pesquisa de mestrado. Paulinho quiser falar um pouco sobre a categorização do nível de letramento científico dos alunos do ensino médio, do Johnny Nelson Teixeira. Pessoal, é que como os professores de biologia e ciências já tinham visto, né, o Juvenal já tinha iniciado o estudo do letramento com eles e os de física e química não, eu fui procurar algumas coisas na área de química e física que dissesse sobre letramento científico. E encontrei essa dissertação de mestrado lá da Faculdade de Educação, em parceria com os institutos lá da Universidade de São Paulo, que fala sobre o letramento científico, principalmente no ensino de física. Então, quem quiser ter acesso, né, a essa tese, tá aí o link, e a gente vai pegar alguns pontos dela para conversar um pouquinho. Retomando, o termo letramento científico hoje é muito utilizado por vários pesquisadores, também com alfabetização científica e tecnológica, que consiste na apropriação de conceitos básicos de ciências dos alunos, para que eles tenham a possibilidade de participar de debates públicos de ordem científica. Essa alfabetização. E o autor acredita que o letramento tem objetivos que vão além da alfabetização, tratando o conhecimento científico de forma que o seu detentor possa agir transformando a sociedade e que possa utilizar esse conhecimento para solucionar problemas práticos da sociedade, né, e ao seu redor. Podemos citar grande contribuição de Miller, em 1983, para a compreensão pública da ciência, quando ele cita que um cidadão letrado cientificamente deve ter vocabulário científico básico para compreender artigos de jornais e revistas que tratam de artigos relacionados à ciência e tecnologia, principalmente quando esses artigos trazem assuntos que afetam direto ou indiretamente seu cotidiano. A compreensão da natureza, da construção científica, o que significa entender os processos de construção do conhecimento científico, ou pelo menos a base, e algum nível de compreensão do impacto da ciência e tecnologia na sua vida ou na sociedade em que vive. Alguns exemplos. A geração, distribuição e consumo de energia elétrica é pouco discutido nesses aspectos.
mas principalmente uma relação com o impacto do seu uso na sociedade e no meio ambiente. Só fazendo um comentário aqui, a gente costuma ver, eu principalmente, vi muito professor de química trabalhando energia, trabalhando consumo energético, trabalhando geração de energia, e não há relação com o trabalho dos outros professores da ciência da natureza, como por exemplo o professor de biologia, na conscientização do impacto ambiental, o impacto social. No caso, nós mesmos, né, de biologia, poderíamos trabalhar com impacto social, o professor de química trabalhar com impacto social, fazer um trabalho junto aos professores de ciências humanas também, para que tenha, né, uma visão ampla sobre esses conceitos e de um modo que possa ser aplicado na vida do aluno, ou que ele possa identificar no cotidiano dele. Voltando para a leitura, na área de saúde, é pouco discutida a utilização de células-tronco e suas implicações no campo da ética, filosofia e economia. Aqui também a gente muitas vezes acaba não trabalhando essas questões transdisciplinares, porque acaba esbarrando no conceito religioso, num conceito, numa crença, né, da comunidade escolar, e teoricamente deveria ser o contrário, uma vez que a gente trabalhe a alfabetização científica, seja ela nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências da natureza, a gente tem a liberdade, com esse letramento nas ciências, de apresentar o conhecimento científico livre das crenças, livre da religião, livre das características das crenças populares, porque não vai interferir na crença popular da comunidade. Não sei se ficou claro isso. E ainda nessa área, a revolução propiciada pelo laser, tornando corriqueiras as correções dos defeitos refrativos do olho e mesmo seu uso na tecnologia e na indústria. O pessoal, até relembrando nessa segunda gravação dessa parte, né, hoje nós tivemos alguns problemas, vou comentar de novo. Eu lembro na época ainda estava no ensino médio, e teve um vestibular que o tema era lazer na redação, e os alunos fizeram textos maravilhosos explicando o que era o laser, as questões físicas do laser, o uso do laser, e zeraram na redação porque era lazer, que era o tema da redação. Eu tinha que comentar isso, porque às vezes a gente foca tanto na teoria e esquece um pouco do básico, né? Como a diferença da palavra laser e lazer. Então não adianta ele saber o feixe de luz do laser e para que usa. O laser é só aquele brinquedinho para ficar apagando poste, ou aquele brinquedinho para ficar jogando feixe de luz em avião? Não, você tem aplicação em cirurgias, você tem aplicação na correção de problemas visuais, como o caso da miopia, e essa aplicação na indústria, né, as impressões a laser, as impressões 3D guiadas a laser. Então a gente tem um monte de aplicações que muitas vezes a gente passa batido. Aí vem um barulho externo para atrapalhar, mas a gente continua, né? A gente tem essas aplicações que a gente deixa passar batido e que muitas vezes pode ser um disparador para o interesse do aluno, para que ele se aprofunde no conhecimento e possa desenvolver esse letramento e colocar em prática, né? Desenvolvendo o letramento, colocar em prática essa alfabetização científica dele. Deixa nesse, Gilves. Aproveitando, pessoal, por que a gente pensou em trazer
alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês. É mais no sentido, por exemplo, esse assunto geração de energia, na realidade, ele tá já, esse estudo, né, colocado pra gente, tá lá em química, né? Nós até trabalhamos há 2 ATPCs atrás, se eu não me engano, essa temática de geração de energia. Então, é um aspecto importante a gente pensar nesse letramento. Então, o que costumeiramente nós fazemos ou que alguns professores fazem? Trabalha o conceito de geração de energia. Se é geração de energia por meio de uma usina hidrelétrica, se é energia eólica, se é energia de combustível, enfim. Trabalha esse tipo de conceito e fica nesse movimento só da geração de energia. E esquece muitas vezes, ou às vezes na correria do dia a dia, não trabalha como é a distribuição dessa energia, como é a cadeia distributiva, como isso acontece. E o consumo de energia elétrica, geralmente, quem trabalha isso fica a cargo do professor de matemática, sempre com os cálculos de gasto de energia ou trabalhando a conta de energia, enfim. Então, para a gente pensar um pouquinho, né, o que esse letramento exige, não só a gente, por exemplo, num assunto como esse, falar sobre as fontes de geração, mas falar sobre as fontes de distribuição, sejam todas elas consideradas, como é esse consumo, se é um consumo consciente ou não, e além disso, uma coisa que a gente muito menos ainda fala, né, não sei se talvez por falta de tempo ou pelas poucas aulas que a gente tem, mas que a gente acaba esquecendo, o impacto disso na sociedade, no meio ambiente. A construção, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, que foi um tema que a gente colocou na TPC que eu comentei com vocês, que a gente tratou esse assunto. Então, esse letramento científico é algo que vai além. Tem até uma colega aqui de matemática, a Marcinha, que o Juvenal vai citar ela de novo no final da nossa TPC de hoje, num dos slides que ele colocou. Em uma reunião que nós tínhamos aqui, ela colocou uma situação, um problema, onde o aluno tinha que colocar que seis times jogariam, não, um time com 6 pessoas jogariam no período da manhã Não, e com o da tarde. 6 times no período da manhã E 6 6 times no período da tarde. E queria saber quantos jogos teriam, né? Se fosse para fazer todos esses jogos aí do período da manhã com o período da tarde. No final dava 36, mas o que ela colocou de importante não era nem essa resposta final, era no sentido de que o aluno se ele percebesse, mesmo sem raciocinar muito, que 6 vezes 6 dava 36, e talvez ele até encontrasse essa resposta se fosse uma questão onde tivesse as alternativas e lá estava o número 36, ele já ia assinalar. Mesmo que tivesse certa, será que esse aluno realmente acertou? Será que ele pensou no sentido de combinação e talvez nem precisava pensar estritamente no uso de fórmula de combinação, mas como que o aluno fez para poder combinar ou para pensar como é que ele faria essa relação de proporção de jogos? Ou seja, ele pode até saber fazer a conta, tá? Ele está alfabetizado no sentido de saber que o 6 vezes 6 é 36. Mas será que isso de fato faz com que ele saiba ou que ele tenha respondido essa questão de maneira correta, né? Será que ele pensou ou ele fez meramente uma conta? Então, o letramento que o Juvenal estava tentando colocar, que ele colocou para os professores de biologia já em ATPCs anteriores e que está tentando colocar agora para a gente, é nesse sentido, né? Então, o aluno precisa além, numa situação problema, onde ele tem que combinar esses times, ele saber resolver sem ter que partir apenas de uma conta ou de um cálculo matemático. Né? Então, ele saber além disso, numa situação problema do dia a dia. E acho que é esse exemplo que a gente estava tentando trazer e que talvez a gente traga melhor nas disciplinas na próxima TPC da semana que vem. Isso. E pronto. O letramento ele exige dos indivíduos melhores habilidades para lidar com o universo do conhecimento científico e tecnológico do cotidiano. O ensino das ciências deve contribuir para problematizar o saber e contextualizar os conhecimentos, de modo que possamos aprimorarmos, apropriarmos. Errei, Gil. Não, não corta não, vai assim mesmo. Deixa você falando, corta também, não é para cortar. Apropriando deles e mobilizá-los convenientemente em diversas situações. Um exemplo clássico é a gente mudar a incógnita numa equação do primeiro grau e o aluno falar para a gente, mas professor, eu sei resolver só com x. Então ele se apropriou do conhecimento.
ele não apropriou do conhecimento. Aí você coloca, como foi citado em outros ATPCs de Ciência e Biologia, você coloca aqueles joguinhos que aparecem no Facebook, que é laranja, pera e não sei o que, somados dão número tal, duas laranjas com uma pera dá número tal, esse eles conseguem resolver. Agora você coloca uma equação com incógnitas, aí eles travam. Aí a gente tem que ver até que ponto está o desafio, qual que é a apropriação desse conhecimento do aluno e como que ele consegue colocar em prática. Opa, passou o texto. Aí. O ensino da ciência deve contribuir para problematizar. Já travou? Ah, tá. Eu já pensei que tivesse travado. Já travou um monte de vezes esse vídeo hoje, gente. Para problematizar o saber, contextualizar os conhecimentos, isso é o ensino, e o aprimoramento e mobilização deste em situação cotidiana, a aprendizagem. Então não adianta eu estou ensinando, se eu conseguir problematizar, eu conseguir contextualizar, o aluno contextualizou parte da aprendizagem, mas esse aprimoramento e a atuação na vida cotidiana dele é que realmente traz o aprendizado, realmente traz o desenvolvimento do letramento científico. Eu acho legal, Juvenal, não cortando, né, já interrompendo a sua fala, no sentido desse de contextualizar, eu acho legal a gente pensar no seguinte, eu acho que na questão de cotidiano da vida dos alunos mesmo. Por exemplo, eu já observei em várias estantes do mercado produtos chamando assim, não contém glúten. Gente, mas aquele produto originalmente, por natureza, ele já não teria glúten. Então, é uma estratégia de marketing que faz com que você opte por um produto onde a pessoa está enfatizando uma coisa que já não deveria ter. Então, os alunos ou a gente mesmo é muito enganado com relação a situações cotidianas do nosso dia a dia. Por exemplo, águas que não são minerais e que são vendidas como se fossem melhores do que águas minerais. Sim. Então, que não tem certos parâmetros que nós gostaríamos que tivesse. Então, colocar isso em contexto na vida, não só ensinar, por exemplo, a química propriamente dita, a fórmula disso ou daquilo, mas de situações do dia a dia onde a gente não possa ser enganado, né? É igual o inseticida aerosol. Mata até o mosquito da dengue. Como se o mosquito fosse resistente, por ser o vetor da dengue, ele fosse resistente a algum inseticida. Vamos lá. O ensino por meio de metodologias ativas é um instrumento adequado, ou considerado mais indicado para esse tipo de aprendizagem. Os processos, eles viabilizam, capacitam o educando para intervir na sociedade de maneira eficiente, significativa e transformar a realidade. Eu tenho vamos continuar aqui. Os métodos voltados ao estímulo de investigação e observação e o incentivo à resolução de problemas de forma coletiva e que necessariamente precisam ser mais do que reprodução de atividades, meramente para cumprir o programa de conteúdo. Vou citar outro exemplo daqui a pouco, né? Mas muitas vezes um exercício complexo, está aqui no outro slide, mas vale uma atividade que exija um complexo raciocínio a uma lista de exercícios com respostas simples e objetivas, citando novamente a Márcia, CNP dos anos iniciais, em uma das formações que ela fez com a gente do núcleo pedagógico. Pois a análise do processo, nos acertos parciais ou nos erros, nos oferece um material muito mais rico de avaliação. Você identificar onde está a dificuldade do aluno no erro ou no acerto parcial, na tentativa da resolução do problema, nos traz muito mais informação do que aquele acerto do começo ao fim, que dependendo do questionamento, dependendo do tipo do exercício que foi aplicado para esse aluno, do grau de dificuldade que ele teve, a gente consegue identificar
no erro muito mais do que o acerto se forem questões simples, se forem questões do texto. Aquela frase, né, que a gente está acostumado dos alunos. Onde que está aqui no texto, professor? Grifa para mim, que alguns falam. Por quê? Eles não foram instigados, não foram desafiados a pensar. Eles estão acostumados a pegar respostas simples e prontas. E a gente faz isso, né? Lembrando que muitas vezes a gente faz isso, a gente não identificava o processo. E muitas vezes a gente desenvolve sim o letramento, a maioria das vezes a gente desenvolve o letramento dos alunos, porém a gente não identificava esse letramento como processo e com essa denominação. A análise das metodologias ativas, em que o aluno é o centro, ele tem autonomia, o professor é apenas mediador, facilitador e ativador, ou disparador da problematização. Há uma problematização da realidade, são questionamentos sobre o cotidiano do aluno, sobre o que ele vive. Há essa reflexão desse problema, da realidade, do conteúdo, das habilidades trabalhadas, e o trabalho em equipe, que você tem ali o auxílio mútuo para o desenvolvimento do conhecimento. Muitas vezes não é reconhecido até pela sociedade quando a gente trabalha a metodologia ativa. O professor é preguiçoso, o professor não quis trabalhar, está jogando tudo para o aluno. Mas não é. A metodologia ativa é sim um processo, é o processo mais indicado para o desenvolvimento do letramento científico. Aí, nós temos aqui um caso, um exemplo da falta de letramento científico, onde uma sociedade aceita uma comprovação de que a Terra é plana, o indivíduo colocando uma régua diante de uma câmera e mostrando que o horizonte é reto. Então, eu não vou nem pôr nossa imagem aqui para não ver a indignação, né? Os argumentos utilizados nessa teoria foram quebrados há mais de 2000 anos. Aqui nós temos um exemplo, que o Sol seria um tipo de luminária numa Terra plana, estacionária, e a explicação dessa teoria para as estações do ano seria esse movimento em espiral do Sol. E aqui do lado, o que a gente conhece, o que nós temos sobre a representação das estações do ano no que nós conhecemos hoje. E são argumentos que são facilmente quebrados, uma vez que você tem um letramento científico, né? Aí um meme que a gente pode utilizar para a criançada, principalmente, né,
nos anos finais do ensino fundamental, a Convenção das Pulgas Cachorroplanistas, que dizem, né, que o cachorro é plano. Então a gente consegue trabalhar uma referência, né, voltando até ou apresentando novamente a imagem da régua no horizonte. Então, para uma pulga, se ela tivesse como medir, como colocar uma régua no horizonte do cachorro pela a razão, proporção do tamanho dela e do tamanho do animal, poderia ser que o horizonte do cachorro fosse reto também. Os mapas mentais é o assunto do ATPC geral, né, das duas ATPCs gerais que foram essa semana. Então a gente tem aqui uma definição, né, que vocês já tiveram, se assistiram o outro ATPC, se não assistam, quem tiver interesse ou quem não tiver que cumprir as 3 ATPCs, assistam a ATPC sobre os mapas mentais. E nós trouxemos aqui o mapa mental sobre o mapa mental. Então, o mapa mental do mapa mental, ele mostra os benefícios do mapa mental, que é a memorização visual, a correlação de ideias, a simplicidade, a flexibilidade na criação, ou a criação com a flexibilidade a colaboração com o compartilhamento e a participação em equipe para criar esses mapas conceituais, o mapa mental, desculpa, a produtividade intuitiva e ágil, e há um planejamento com interconexão, sequência lógica, uma visão do todo e uma estratégia, uma elaboração estratégica. Isso daqui, né, o mapa mental, é o que acontece no nosso cérebro. Quando você relaciona o nome de uma pessoa ao nome de um artista, quando você relaciona um número de uma placa a uma data ou uma hora, cada um tem sua estratégia, você está criando um mapa mental para você ter uma visão geral daquela situação. E a gente considera como um registro, apesar de eu ter dificuldade, é uma ferramenta muito boa para registro, uma ferramenta muito boa para se desenvolver. Eu gosto, apesar da dificuldade, e vejo esses benefícios aqui quando a gente olha um mapa conceitual, um mapa mental. A gente vê esses benefícios e como ele pode ser aplicado. Então, vale a pena a gente conferir nas outras ATPCs o modo como foi feito, como é feito esse mapa. Aí ele está no nosso canal. Isso. E lá, pessoal, tem nessa ATPC que foi gravada, tem um exemplo de um mapa de biologia, um de ciências, um de química e um de física. Então, quem não viu e quiser e tiver curiosidade, pode ir lá dar uma olhadinha. E lembrando, nós temos nosso blog, não esqueçam de visitar nosso blog. Essa apresentação estará na descrição, o Gilson vai colocar na descrição. E nós temos os links interessantes que a gente vai acrescentando a cada semana um ou outro. Chegamos ao final de mais essa gravação. Quero agradecer a participação de todos. Até a próxima. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E não se esqueçam que o nosso próximo encontro na semana que vem também será por área. Nós traremos exemplos de letramento científico das disciplinas. Até a próxima.